Olá, girassóis, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu preciso contextualizar o motivo desse vídeo. Recentemente chegou ao meu conhecimento uma transmissão ao vivo, realizada por um sujeito, dedicada exclusivamente a proferir ataques contra mim, expondo minha imagem, atacando o meu exercício profissional da advocacia e distorcendo fatos da minha vida privada. Diante de um fato grave como esse, existem dois caminhos: o do silêncio ou do conhecimento. Como advogada e como mulher que vivencia essa situação na pele, eu escolhi usar este espaço para fazer o que o direito exige: dar o enquadramento técnico e legal a cada um dos crimes e ilícitos que foram cometidos nesta transmissão. Hoje eu vou mostrar para vocês, artigo por artigo, do Código Penal e do Código de Processo Civil. O que acontece quando alguém usa a internet para perseguir, violar a honra de uma mulher, tentar destruir a reputação de uma advogada e agir em conluio para burlar a justiça. Esse vídeo serve como um alerta público, uma aula técnica, uma demonstração que a lei existe e será aplicada. E para que todos compreendam a extensão jurídica desses atos, vamos analisar agora o primeiro grupo de crimes praticados nessa transmissão. A Justiça reconhece como escalada de uma obsessão e de uma perseguição não correspondida, quando esse indivíduo passa da importunação privada para a realização de transmissões públicas, difamatórias, ao lado do cônjuge, de parceiros, seja lá de quem for. A gravidade penal atinge o patamar máximo. As condutas que configuram crimes graves no nosso Código Penal, agravados pela reiteração e pelo histórico de importunação. Primeiro vamos falar do cyberstalking e do assédio eletrônico reiterado. O crime de perseguição não ocorre apenas em transmissões públicas. Ele se configura quando o agressor envia dezenas ou centenas de mensagens privadas, tenta forçar encontros presenciais expressamente recusados e utiliza subterfúgios como transferência de Pix de 1 centavo, enviar recados após ser bloqueado nas redes sociais. Essa conduta invasiva tenta controlar a vítima e forçar uma proximidade indesejada, viola a liberdade e a privacidade. Quando o agressor migra desse assédio privado para a realização de lives públicas de ataque, o crime de perseguição se consolida em sua forma mais grave. E a pena é de reclusão, e aumentada de metade por ser praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. A tentativa de manipular a vítima, afirmando que outras pessoas a estão colocando contra ele, a insistência obsessiva para encontros indesejados e a posterior exposição pública da mulher em transmissões degradantes, debochando, distorcendo até do corpo, da educação que a vítima teve ao tratá-lo, sempre deixando bem claro que não passaria de uma amizade de internet
e mesmo assim ficar o tempo todo tentando distorcer, colocar na mente daquela vítima que não é bem assim, que ele não precisa ter medo para encontrar, para isso simplesmente causa dano emocional, perturbação da saúde mental e constrangimento. Criar narrativas falsas em transmissões ao vivo é injúria e difamação. Quando o ato evolui para atribuir falsamente a prática de crimes graves, ingressa na calúnia e é aumentada pela divulgação em massa na internet. A gravidade se multiplica quando esses ataques miram uma advogada no exercício de sua profissão. Muitas vezes o agressor inicia o ataque público justamente após a vítima alertar de forma clara e límpida que adotará medidas judiciais cabíveis caso o assédio não pare. Mesmo que tenha sido no passado, se o agressor reitera, serve para o presente, é óbvio. Não me envia mais mensagens de número nenhum, nem de Instagram nenhum, muito menos Pix de 1 centavo. E se ele continua, revela a intenção deliberada de descredibilizar a profissional para tentar inibi-la de agir na justiça, seja por causa das condutas dele ou do seu cônjuge, amigo, parceiro, não importa. A Constituição Federal, no seu artigo 133, e o Estatuto da OAB garantem a inviolabilidade do advogado. Atacar a imagem profissional de uma advogada, chamando-a de desqualificada, ou atacando sua atuação em represália à promessa de processo, é um atentado às prerrogativas da advocacia e que gera severa responsabilização civil por danos morais e materiais. A situação jurídica atinge o seu nível mais grave quando esse indivíduo, que já praticava assédio privado e a perseguição, junta-se ao seu cônjuge ou a terceiros para realizar transmissões orquestradas. Isso caracteriza conluio, fraude e associação para a prática do ilícito. Quem cede a plataforma, quem participa da transmissão ofensiva ou compartilha o videozinho dizendo eu estou com você, valida o ataque ao passado e à honra da vítima, tornando-se coautor e partícipe da agressão. O Código de Processo Civil permite que o juiz alcance o cônjuge, o terceiro em conluio, estendendo a eles todas as proibições, multas diárias, que são as trem, e medidas inibitórias. O magistrado pode impor medidas firmes contra o casal ou os associados, incluindo bloqueio de contas, suspensão de perfis e restrições patrimoniais. Auxiliar dolosamente na perpetuação dos ataques ou no descumprimento de ordens judiciais, sujeita o cônjuge e o agressor à apuração do crime de desobediência. E se o casal ou terceiro disponibiliza chave Pix ou links para doações para rentabilizar em cima das agressões e da perseguição à vítima, todos os valores arrecadados são passíveis de constrição e reversão em favor da vítima. E sobre o conluio e o deboche da justiça, é muito comum ver agressores e seus cúmplices, inclusive cônjuges que cedem canais
chave Pix para burlar ordens judiciais, debocharem do processo cível, afirmando que não vai dar em nada, ou que usam conta de terceiros. No entanto, o Código de Processo Civil possui ferramentas diretas para conter a fraude e o conluio. O juiz pode alcançar o cônjuge ou terceiro que atuem como preposto do ilícito, sujeitando-os às mesmas multas e proibições. Ceder chave Pix ou conta bancária para receber arrecadação de lives ofensivas atrai a responsabilidade solidária. O terceiro passa a responder com seu próprio patrimônio. O ordenamento proíbe o enriquecimento sem causa. Todo valor arrecadado mediante exploração ilícita da honra alheia é passível de constrição e devolução. Para que todos entendam a gravidade, a legislação brasileira prevê penas severas para as condutas praticadas no ambiente virtual. A perseguição reiterada na internet, incitação em chats e ataques contínuos geram pena de reclusão, tá? Como vocês sabem, sendo aumentada a metade por ser praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Agora, quanto à violência psicológica praticada contra a mulher, a prática de exposição e ridicularização do corpo, de partes do corpo, em transmissões vídeo, além de deboche de agressões ou traumas passados, configura também crime de reclusão. Crimes contra a honra, imputação falsa, ofender a dignidade, como acusar uma advogada de porte ou posse de arma de uso restrito, como um fuzil, sem a mínima prova, sem nenhum laudo, sem nenhuma perícia. Você está cometendo um crime grave, tá certo? Não se atribui falsamente a prática de crime contra ninguém, muito menos contra uma advogada. E tentar aniquilar a reputação de uma advogada para privá-la do exercício profissional afronta o artigo 133 da Constituição Federal e o Estatuto da OAB, gerando o dever de indenização por danos morais e materiais. Agora vamos ao mais importante, a ilusão do isolamento. Estamos em 2026 e vamos lá. Alguns agressores acreditam que não ter bens no CPF significa ficar imune para sempre. Mas eu pergunto, quem consegue viver no mundo atual totalmente isolado da vida civil? Em 2026, com o nível de integração dos sistemas de dados, a vida de quem tenta fugir de obrigações judiciais torna-se inviável. Vejam como a justiça e a sociedade alcançam o devedor ou criminoso / infrator, quanto mais. O magistrado possui poderes para aplicar medidas que sufocam a rotina do devedor. Aqueles que têm, óbvio, pode ter a CNH ou passaporte suspenso. O cancelamento e bloqueio de cartões de crédito e linha de financiamento, negativação contínua via Serasa e bloqueios via Cisbajude e CCS. A pessoa pode tentar se esconder atrás de laranjas, mas ela precisa de telefonia, internet, energia elétrica, água, serviços de saúde, matrícula escolar para os seus dependentes.
O sistema de busca de paradeiro e patrimônio do judiciário, Infojude, Renajude e pesquisa de bens cadastrais cruzam dados em concessionárias e órgãos públicos. Além disso, em qualquer intercorrência do dia a dia, seja um acidente de trânsito, a busca por um atendimento em um hospital público ou privado, ou uma simples checagem policial em uma delegacia, o histórico de cobranças judiciais, mandados ou apurações de crimes de desobediência, perseguição, é imediatamente identificado. Ninguém vive isolado no meio do nada para sempre. Muitos repetem o bordão de que o dinheiro do meu Pix é verba alimentar e ninguém pode tocar. A jurisprudência dos tribunais já consolidou o entendimento de que impenhorabilidade não é absoluta. Quando o valor é auferido mediante ato ilícito, fraude ou exploração de crime na internet, a regra da impenhorabilidade é relativa para ressarcir a vítimas ou pagar multas judiciais. Astrentes, a justiça não tolera que o ilícito sirva de escudo para alegar subsistência. A internet não é terra de impunidade. O rastro digital é eterno. O descumprimento de ordens judiciais e os ataques virtuais apenas acumulam dívidas, multas diárias, responsabilização criminal que acompanharão o infrator ao longo do tempo. E por que os ataques à imagem de um advogado são tratados com tanta severidade pela lei? Muitas pessoas não sabem, mas para a pessoa se tornar advogada, receber sua carteira da OAB, não basta apenas fazer faculdade e passar no que é tão difícil, mas é só não desistir que passa. Exige que o bacharel passe por um rigoroso processo de verificação de idoneidade moral. A Ordem dos Advogados no Brasil é um órgão de classe extremamente rígido. A vida do futuro profissional é checada para comprovar sua idoneidade, sua honra e sua conduta ilibada, antes que ele possa representar os direitos dos cidadãos perante a justiça. Portanto, quando um agressor vai para a internet chamar uma advogada de desqualificada, tentar ridicularizar sua atuação ou inventar mentiras sobre sua formação profissional, ele não apenas está cometendo um xingamento, ele está tentando destruir a reputação que foi formalmente atestada pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelas leis do país. Atacar a reputação de um profissional da advocacia é tentar privá-lo do seu meio de subsistência e violar a garantia constitucional de que o advogado é indispensável à administração da justiça. Outro ponto muito comum na conduta de quem pratica crimes na internet é a tentativa de ocultação e esquiva processual. É o padrão de comportamento em que o agressor afirma publicamente que não foi intimado. Eu olhei meu e-mail, eu olhei meu WhatsApp, o oficial não veio aqui, o oficial não me encontrou. No direito processual civil, a legislação não fica refém desse tipo de artimanha. O princípio da ciência inequívoca
e a fé pública das certidões dos oficiais de justiça garantem que o processo continue. Quando a parte toma conhecimento da decisão, seja por notificação formal, seja por demonstração pública e o conhece o teor da ordem, o judiciário considera a pessoa intimada. Tentar se esconder ou mentir que não recebeu intimação não paralisa a justiça. Pelo contrário, apenas agrava a situação do réu, podendo caracterizar litigância de má-fé e ensejar a aplicação de medidas coercitivas atípicas pelo juiz para fazer cumprir a ordem. Na associação criminosa e o conluio virtual. Muitas vezes os agressores virtuais acreditam que, por estarem em canais separados ou por usarem perfis diferentes, cada um responderá isoladamente por sua própria opinião. Trata-se de um grave engano jurídico, quando 3 ou mais pessoas se unem de forma coordenada, onde uma abre a transmissão, a outra cede o espaço, a outra incita os ataques, fornece chave Pix para arrecadação, compartilha, estou com você. O ordenamento jurídico não analisa esses atos de forma isolada. A esfera penal, a união de 3 ou mais pessoas com o objetivo de cometer crimes virtuais reiterados, como a perseguição, a violência psicológica e a calúnia, configura o crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, e a pena é de reclusão, que se soma às penas dos crimes praticados por cada um, pela regra do artigo 29 do Código Penal. Todos que colaboram para a engrenagem do ataque respondem como coautores. Na esfera civil, estabelece a responsabilidade solidária. Se 3 pessoas se associam para destruir a reputação ou o exercício profissional de alguém, a vítima pode cobrar a totalidade da indenização de qualquer um dos envolvidos. Se um deles tentar se esquivar, alegando eu não tenho recursos, o patrimônio do outro associado responderá pelo valor integral do dano. Portanto, pensem bem nas participações cruzadas, nos tô contigo e no abro. Para você pode ser bonitinho a união na internet para cometer crime. Mas você já pensou em responder em uma associação criminosa? Pois é, muito cuidado. Articulações em grupo não dilui a culpa. Pelo contrário, soma penas penais e multiplica a responsabilidade financeira de todos os envolvidos. O linchamento virtual coordenado e a falsa solidariedade nos crimes de internet. Muitas pessoas acreditam que para responder por um crime na internet é preciso ser o autor direto da ofensa. Lê do engano jurídico. Quando um grupo de canais se mobiliza, onde um ataca, o outro compartilha a transmissão com o título "Estou com você", o outro tem a capacidade de ir até o canal da vítima e compartilhar, às vezes dizendo: você é uma perdedora, você é uma condenada. Sério? Tu é o juiz ou a juíza? Tu tá com a sentença na mão? Não tá não, meu amigão? Pois é, calúnia em associação criminosa, tá? A justiça
enxerga uma ação orquestrada e coordenada. Não é apenas um espectador solidário. No direito penal, isso é coautoria por incentivo e ampliação da conduta criminosa. Quem valida o ataque é tão responsável quanto quem desfere a ofensa. É muito comum que esses grupos peguem postagens sérias de advogados ou vítimas e usem de deboche, risadinhas e mintam para o público, dizendo que a pessoa é condenada, é criminosa, que a justiça foi feita, ignorando propositalmente o funcionamento básico do processo penal, onde audiências cumprem etapas formais, como prazos para o Ministério Público e alegações das partes. Inventar condenação que não existem, expor a imagem alheia para execração pública e imputar crimes a quem não os cometeu, configura calúnia, difamação, agravados pelo meio de divulgação em massa. A conta chega para todos. E todos os participantes dessa rede de ataques respondem solidariamente, como eu já falei. Aquele que achou que estava dando apenas apoio no canal do amigo, descobre da pior forma, que terá seus bens, suas contas bancárias, sua chave Pix, alcançados pela justiça para pagar pelas indenizações devidas à vítima. Não existe anonimato na cumplicidade. A internet registra cada compartilhamento, amigos também, cada título, cada deboche, cada participação cruzada. Achou que eu não ia falar sobre isso? E o mito do brasileiro, que acha que porque mora fora do Brasil, não responde por nada. Está imune às penas do Brasil, a processo, a condenações. Então vamos mergulhar agora nisso, porque aqui é um assunto bem importante, né? Nós temos muitos brasileiros que se escondem atrás de computadores por estarem em outro país, cometem todo tipo de crime virtual. Um mito fascinante na internet de que se o agressor mora fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele estaria blindado e imune às leis brasileiras. Isso é de uma ignorância jurídica primária. O Código Penal brasileiro adota a teoria da ubiquidade. É quando o crime é considerado praticado tanto onde o agressor gravou o vídeo, quanto no local onde a vítima sofre os efeitos do ataque. Se a vítima está no Brasil, se a sua honra, a sua profissão foram atacadas, a sua família foi atacada, em solo brasileiro, é de competência da Justiça do Brasil. E a lei que é aplicada é a brasileira. Agora, vamos falar da extraterritorialidade e os acordos internacionais? O artigo 7º do Código Penal deixa claro que a lei brasileira alcança o cidadão brasileiro que comete crimes no estrangeiro. Pois é. O Brasil possui tratados internacionais de cooperação jurídica e mecanismo via o quê? Carta rogatória para citar, processar e responsabilizar os criminosos que estão fora do país. Está em qualquer outro lugar do mundo, não apaga a tua cidadania brasileira e nem revoga a incidência do Código Penal. Agora vamos às consequências práticas no mundo real?
A justiça brasileira pode determinar a derrubada de canais de transmissão para o território nacional, o bloqueio de repasses de monetização de plataformas digitais. Até aí tá tudo tranquilo, né? Ah, eu faço outro canal no CPF de outra pessoa. Beleza. Mas a lei brasileira também cuida da retenção de bens e valores que a pessoa mantenha no Brasil e a remessa de cópia do processo para as autoridades policiais do país de residência. Tu tem uma continha no Brasil? Um carrinho, uma casa? Cuidado com os laranjas. Eu acho melhor você parar de cometer crimes. Achar que uma tela de computador e uma fronteira geográfica anulam o Código Penal é a maior ilusão do agressor virtual. O processo pode demorar por causa de alguns trâmites formais a mais para atravessar o oceano, mas quando chega com força da cooperação internacional. E para finalizar este vídeo de hoje, eu quero deixar uma mensagem direta a você que está assistindo e que é vítima assim como eu. Não deixe o tempo passar. Não aceite a ideia de que você é obrigada a viver a vida toda sendo humilhada, tendo sua honra e a da sua família jogada na lama todos os dias e passando por um desgaste exaustivo para provar que você não é nada daquilo que inventam ao seu respeito. Você e sua família não são obrigados a ligar o celular todos os dias e ouvir o seu nome ser atacado ou ridicularizado em canais, ou receber de amigos cortes, lives. Os problemas que o cyberbullying e a perseguição causam é real em muitas pessoas, mas a impunidade na internet é uma ilusão. Não tente carregar esse fardo sozinha ou sozinho. Procure imediatamente um advogado ou uma advogada para resguardar e garantir os seus direitos. Somente uma orientação jurídica especializada pode adotar os meios necessários para que os instigadores, perseguidores e criminosos virtuais respondam por cada um de seus atos, tanto na esfera civil quanto na criminal. A lei do nosso país existe e, muito pelo contrário do que falam, ela não é fraca e não é falha. Quando se tem um profissional dedicado a defender e garantir os seus direitos. A lei existe para proteger a sua dignidade e a advocacia é um instrumento para fazer essa proteção acontecer na prática. Muito obrigada se você chegou até aqui. Eu peço que vocês curtam, compartilhem com as pessoas que precisam, e hoje nesse mundo digital muitas pessoas precisam ouvir o que foi falado aqui, porque muita mentira e desinformação são jogadas na tela todos os dias. E não acreditem em qualquer pessoa, em qualquer falácia, porque quem conhece da técnica jurídica e quem tem o feeling sabe quem está tentando entrar na mente das pessoas, quem está tentando induzir ao erro e tentando fazer com que você vire uma ameba virtual. Então, não seja, não esqueça. Você não é obrigada a ter o seu nome, dos seus familiares, dos idosos da sua família
dos falecidos da sua família, da sua vida, da sua casa, da casa dos seus familiares, os dados deles jogados na internet e achar que pode ficar por isso mesmo. Não rebata, não discuta, procure um advogado ou uma advogada. Até a próxima. Se cuida.